Temos visto e escutado de que houve recuperações de bilhões de dólares. Caso Lussat, aqueles dinheiros se foram aonde, ninguém sabe. Os dinheiros recuperados, ninguém sabe. Os dinheiros que ele está aí pedindo emprestado fora, onde vai, ninguém sabe. Afinal de contas, desses dinheiros todos vão parar onde? Vão parar onde esses dinheiros todos? Então, existe o sistema de marimbondice continua a marimbondar. Mas foi ele que acusou os outros de marimbondos. Ele continua a fazer as mesmas práticas. Tem certeza disso? Mas o gatuno nunca aceita dizer que ele é gatuno. Vai dizer sempre que eu não sou gatuno. Mesmo participando nas operações de roubo, ele nunca vai aceitar dizer que sou gatuno. Quem é gatuno neste caso? Os que roubam o dinheiro do Estado, os que prejudicam. Quais são os que roubam? Eu quero que cite nomes, porque os que roubam tem muitos gatunos. Não, para mim, todo aquele que está no governo de João Lourenço roubam. Todos. João Lourenço tem medo dos próprios colegas do partido e os próprios ministros generais, porque eles têm e está a desconfiar que vão fazer o mesmo que ele fez com o anterior governo. As pessoas que estão a dizer que o filho do Savime não podia, não seria momento deles concorrer, eu não concordo com isto. Caso eles, os membros, os militantes da UNITA, acharem que não é a altura do Rafael Massanga Savimbi concorrer, então não votam nele. Apenas é só votar no Adalberto. Não vejo por que contrariar a candidatura dele. Não querem que ele seja presidente da UNITA, não votam nele. Agora, não vejo por que contrariar a candidatura dele, por que contrariar a campanha dele. Não, porque para mim um terceiro mandato é mesmo trazer confusão dentro do próprio MPLA. Então, aconselho que os conselheiros do presidente João Lourenço lhe aconselham deixar mesmo o poder para outras pessoas. Bento Bemba é uma fábrica do MPLA? Posso afirmar que sim. Eu queria saber aqui, desde já, tá? O Abel Chivucovoco, o seu partido para já foi legalizado e há rumores que, estranhamente, depois apareceram alguns vídeos, o mesmo a receber térmicas de valores. Depois houve mais outras situações. Conhecendo o Abel, achas que seria capaz de receber algo do regime para fragilizar a oposição? Não há fogo sem fumo. Quando vemos um sítio a sair fumo, porque lá embaixo existe fogo. O senhor presidente João Lourenço vendeu Cabinda. Como assim? De que maneira? Vendeu Cabinda porque aquilo que são repartições dos benefícios concernente à exploração do próprio petróleo, pelo que nós tomamos conhecimento, é que 90% pertence ao privado, 10% pertence ao Estado. Isso é absurdo, isso é ofensa, isso é roubalheira, isso é abuso. É mais fácil um gatuno ser recebido pela governadora provincial de Cabinda do que um próprio Cabinda, um político Cabinda. Quando se fala de interlocutor válido, portanto, por que os governantes ou o próprio presidente João Lourenço não diz assim, já que temos a fleque do fulano, a fleque do fulano, a fleque do fulano, segundo eles, porque a fleque para mim é única, por que ele não convida essas todas as fleques para sentar com eles? Ele teria, se tivesse boa vontade política, ele teria feito isso. Convida essa fleque, convida essa fleque, convida essa fleque num único dia e conversam. Portanto, essa é mais uma manobra dilatória do MPLA, dizer que não existe um interlocutor válido. Isso é que nos faz revoltar. Está entendendo? Portanto, esse tipo de negócio, no máximo dos máximos, desculpam lá para se existem pessoas que são fanáticos de A ou de B, mas a realidade é essa. Existe um negócio sujo, escuro, nessa refinaria. Porque não se admite, em nenhum país do mundo se pode admitir isso, um estrangeiro vir explorar um dos melhores recursos do país. E a família, saudações, espero que todos estejam bem e de saúde. Daqui é mais uma vez a Cabas e Xango TV, Liumbliambo como sempre. Hoje trouxemos um convidado que dispensa apresentações e nós estamos aqui mais uma vez para ouvirmos o que é que se passa, o que pode acontecer, o que deve ser em Angola, em particular em Cabinda. Família,
estamos com nada mais e nada menos do que Vítor Gomes, mais conhecido por Calabouba. Mais detalhes, ele mesmo poderá esmiuçar mais lá para frente, mas no entanto, queremos saber, Vítor Gomes, como é que está a situação do país, neste caso, Angola? Muito obrigado pela oportunidade que me confere pela primeira vez a vossa televisão. Saudar a todos os que nos acompanham, saudar os africanos, os angolanos, em especial os meus irmãos de Cabinda. A pergunta me coloca como vai Angola. É tão simples e rápido de responder que Angola vai mal, mal, mal mesmo, porque ao invés de as coisas melhorarem, cada dia que passa as coisas vão piorando. Portanto, não conseguimos ver mudanças para melhor, mas sim mudanças para o pior. E neste quesito, o que é que se deve fazer neste caso? Bom, isso já é, em primeiro lugar, tem que haver uma boa fé da parte daqueles que governam. Deve haver boa fé na parte daqueles que governam e deve haver amor, patriotismo e, sobretudo, a melhor distribuição daquilo que são riquezas do país. Mas eles dizem que trabalham dia e noite para fazer com que as coisas sejam execuíveis. Como é que o doutor disse que deve haver a boa fé? Não há boa fé? Realmente eles falam, mas a gente não vê. Portanto, eles falam, mas a gente não vê. O que a gente vê é que o país está a se afundar. Não vimos coisas melhores. Mas cada dia que passa, nós sentimos que o país está a se afundar. Mas afundar de que jeito? Uma vez que há políticas de empregabilidade, há políticas que podem, na realidade, cativar mais os angolanos, independentemente de que a taxa de natalidade vai crescendo dia após dia. Como assim vão afundando o país? É de dizer que podemos começar por lamentar quando se fala que há política de empregabilidade, porque desde sempre a juventude sempre cobrou os 5.000 empregos que o executivo prometeu para a malta jovem. Portanto, desde 2000, se a memória não me falha, 2017, até então, nunca vimos os 5.000 empregos prometidos. Portanto, a juventude sempre reclamou e não vejo como eles justificarem a existir empregabilidade no país, porque até agora os 5.000 empregos a juventude sempre reclama. Só para cortarmos um pouco esta parte, quem é o Vítor Gomes? Bom, o Vítor Gomes é um Muyombe, gosto desse nome, eu sou Muyombe, sou filho do Vítor Luemba, quem conhece Vítor Luemba conhece, é um cofundador da FLEC e desempenhou muitos cargos na FLEC. Feliz ou infelizmente, Vítor Luemba nunca saiu de Cabinda, preferiu morrer em Cabinda, não se refugiou nos Congos, nem Democrático, nem Congo-Brazzaville, nem veio para Angola. Então ele preferiu manter no território dele, manter na pátria dele, desde a fundação da FLEC até a sua morte. Bem, com mais detalhes, quem realmente é o Vítor Gomes? Eu reitero essa pergunta porque eu sei quem é, mas os nossos internautas e telespectadores não sabem. Reitero, quem é o Vítor Gomes? Detalhadamente, diria que o Vítor Gomes é um ex-combatente da FLEC, ex-combatente das FAPLAS e sou técnico superior militar, de mando tático de psicologia militar, sou formado em Direito, sou advogado e sou representante legal do Conselho Nacional do Povo de Cabinda. Sou porta-voz, membro também do Fórum Cabinense por Diálogo e, ao mesmo tempo, representante legal da Associação Moise e Lusolo, Sociedade Civil. E nesta ótica, já pode discriminar ali que é ex-militar da FLEC. Em que moldes começa a luta na FLEC? Em que moldes deixa a FLEC? Podes nos explicar?
Eu nunca deixei a FLEC. Nunca deixei a FLEC, apenas houve transições, as circunstâncias, momentos, em circunstâncias e momentos diferentes. Portanto, quem conhece a história da FLEC conhece. A FLEC sempre foi... Os cabindas foram sempre amigos dos angolanos. A FLEC sempre foi amigo do MPLA. E para aqueles que nos acompanham, conhecem bem a história, sabem que houveram muitos acordos anteriormente entre os cabindas e os angolanos, entre a FLEC e o MPLA. E é no quadro destes acordos é que eu vim para Angola. Mas a FLEC nunca combateu ao lado do MPLA, mas nós já vimos a FLEC combater ao lado da UNITA para derrotar o MPLA. Agora, como assim diz que a FLEC sempre foi amigo do MPLA? Bom, só para ver que o MPLA, esteve muito tempo em Cabinda. Portanto, eles foram escorraçados no Congo Democrático, que o antigo Zaire, pelo ex-presidente Mobutu. E como nós, os cabindas, somos um povo acolhedor, na altura, antes da independência, os nossos ancestrais, digo eu assim, nossos antepassados, receberam os militantes ou os militares do MPLA em Cabinda, de braços abertos. Pelo que eu saiba, contado por meu malogrado pai, é que houveram também acordos entre o grupo do MPLA que estava em Cabinda, de que, como os cabindas já estavam a lutar para poder livrar-se do colonialismo português, apesar de que não fomos colonizados, porque existe um protetorado, e eles eram colonizados, mas como africano, como vizinhos, como irmãos, houveram acordos de que podiam lutar juntos e depois de correr com os portugueses, entre irmãos, podiam acertar, conversar e ultrapassar tudo quanto são questões administrativas ou políticas. Razão pela qual que nós vemos, temos visto que em Cabinda tem lá membros do MPLA e no MPLA temos muitos cabindas, eles entraram no MPLA com base a esse entendimento que houve, tanto com a chegada do MPLA em Cabinda. Portanto, Qual é mais ou menos o entendimento? Faz parte deste acordo, tá, do MPLA, a FLEC? o entendimento que houve é que podia se lutar, os dois, ambos, os povos de Cabinda e o povo de Angola, podiam lutar juntos, para depois da independência, cada um por si, não é? Os angolanos ficariam com Angola e Cabinda ficaria com Angola, ficaria com Cabinda. Portanto, são duas nações diferentes, são dois territórios diferentes. Um território era colônia e outro território era protetorado. Portanto, digo nós, os nossos antepassados, não é? Apoiaram o MPLA neste sentido, no quadro de panafricanismo, quer dizer, no quadro de africanismo. Então, irmãos entre irmãos foram se auxiliando. Apesar de que nós fomos completamente surpreendidos e traídos pelo MPLA. Bem, lembra de alguns nomes e moldes o MPLA traiu os cabindas? Bom, lembrar de alguns nomes, eu acho que não resta dúvida para aqueles que conhecem a história de Angola. Vamos falar do malogrado Pedalé, Pedro Maria Antônio Pedalé. Vamos falar do malogrado Evaristo Domingos Quimbas. Vamos falar do general que ainda hoje está em vida, o general Inocêncio Ioba. Vamos falar do próprio Benjamin Poate, vamos falar do Jorge Barros Simpoate, e vamos falar hoje ainda temos o nosso sobrevivente mais velho, general Sumbo, também, não é? Fizeram parte na altura destes acordos de irmandade entre os cabindas e a Angola, ou a FLEC, né? A FLEC com os elementos do MPLA. Portanto, os sobreviventes, hoje por hoje, podemos ainda encontrar alguns mais velhos
que podemos assim dizer que o mais velho Petrof ainda está ali, em vida. Podemos ainda ver também o mais velho Sumbo ainda está em vida, o mais velho Ioba está em vida. Temos o mais velho Pedrito, também está em vida. Então, temos ainda muitos mais velhos que podem nos contar e falar a verdade sobre estes acordos, destes acordos que existem ou existiu desde sempre entre os cabindas e os angolanos. Bem, há quem diz que estes cabindas que foram pelas FAPLAs, no teu caso, são os assimilados. Concorda com essa narrativa? Bem, acho que eles falam disto porque, na altura, nos anos 80, o sistema de enquadramento nas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, era de uma forma coerciva, quer dizer que era obrigatória, querendo ou não querendo, você tinha que ir para a tropa. No meu caso, por exemplo, fui para a tropa já com a 9ª classe. E na altura era difícil, nos anos 80, 9ª classe já eram os assimilados. Hoje, os tais licenciados, na altura, 9ª, 8ª classe, eram quase os licenciados. Os que já tinham 10ª para cima já eram quase considerados mestres. Portanto, acho que as pessoas dizem isso porque as FAPLAs iam para as escolas e retiravam da sala das aulas alguns estudantes, alguns alunos, não é? Que já tinham um nível aceitável na altura, e essas pessoas aqui iam para as FAPLAs. Posteriormente, essas pessoas que já tinham um nível aceitável, 8ª, 9ª classe, eram selecionados para ir para os outros países estudar nas formações militares. Bem, foi o teu caso? Foi retirado obrigatoriamente da sala de aula para entrar nas FAPLAs ou foi por causa do acordo da FLEC e as FAPLAs na altura? Bom, o meu caso, nós viemos num quadro de uma clemência. Portanto, é um acordo que a FLEC fez com o MPLA. Nós viemos, posteriormente, depois de chegado em Angola, digo eu em Angola, estudamos mais um bocadinho, mas no meu caso, como não quis seguir a vida militar, abandonei um pouco, fugi para estudar mais um bocadinho. Mesmo assim, fui rasgado novamente. Isto em que ano? Em que ano? Estamos a falar no ano de 1985, quando fui re-rusgado. Isto onde? Pode dizer o local? Em Cabinda, em Cabinda. Aliás, temos algumas pessoas que hoje estão na polícia, estão nas FA, que são do meu tempo. Vamos falar por exemplo, do segundo comandante, acho que é segundo comandante provincial de Cabinda, se a memória não me falha, são do meu tempo. E muitos mais, muitos mais. Nesta ótica, como é que olha, né? É o primeiro que gostaria de saber de que FLEC é que saiu, porque na altura parece que já existia facções das FLEC e gostaria de que FLEC é que se refere e de qual frente de combate fazia parte. Olha, na altura, primeiro que existe só uma FLEC. Não existe várias FLECs. A FLEC renovada vai surgir por questões de fragilidade. Por parte de quem? Por parte dos cabindas que aceitam serem corrompidos. Porque... Tem nome? Tem nome? Bom, vamos falar dos líderes que já se foram, que não interessa aqui voltar a citar. Vamos falar dos líderes que já se foram, né? Tibúrcios e por ali fora. Inclusivemente, alguns sobreviventes da FLEC renovada, que é o mais velho Bento Bembe, um dos sobreviventes da FLEC renovada. O malogrado General Zulu é um dos sobreviventes, quer dizer, na altura era também da FLEC renovada. Quer dizer, essa FLEC foi criada apenas para fragilizar a FLEC fraca, quer dizer, a FLEC original, né? Exatamente. Portanto, nós conseguimos analisar de que havia sempre infiltrações da parte
daqueles que nunca quiseram ver os Cabindas unidos. E este é uma das fraquezas que nós temos, porque nós acabamos por cair sempre neste jogo estratégico dos angolanos. Porque os angolanos, quanto mais quiserem nos ver divididos, melhor para eles. Então, os angolanos sempre nunca quiseram que os cabindenses unissem, não é? Porque eles sabem que com a união nós somos capazes de dar melhores passos a nível nacional e internacional. Mas o presidente da República de Angola, João Lourenço, disse que não é um interlocutor válido para Cabinda. Há muitas fleques quando ele questiona, mas fleque depois aparecem vários rostos. Concorda com essa narrativa? Eu não concordo com o presidente João Lourenço quando ele fala isso. E, aliás, eu diria que o João Lourenço seria um dos irmãos que podia melhor resolver o problema de Cabinda. Por que é que diz isso? Digo isso porque o camarada João Lourenço passou por Cabinda durante muito tempo e conhece melhor a história de Cabinda do que muitos elementos do MPLA. E então seria ele a primeira pessoa a dar sequência e conversar com os Cabindas no sentido de pôr fim mesmo a esses conflitos que existem entre os Cabindas angolanos. E então, quando ele diz que não concordo também quando ele diz que não existe interlocutor válido. Não existe interlocutor válido. Eu diria que é a má fé da parte dele. Essa parte já seria má fé da parte dele, porque se a memória não me falha, quando o colono estava em Angola a colonizar os angolanos, houve uma fase de que os angolanos acharam por bem coligarem-se para depois sentarem com os portugueses. Mesmo assim, os portugueses nunca disseram que não há interlocutor válido para conversar com os portugueses. Esta parte é que eu sempre digo que existe má fé e falta de boa vontade política dos angolanos e principalmente do chefe do governo em conversar com os Cabindas. Quando se fala de interlocutor válido, portanto, por que os governantes ou o próprio presidente João Lourenço não diz assim, já que temos a FLEC do fulano, a FLEC do fulano, a FLEC do fulano, segundo eles, porque a FLEC para mim é única, por que ele não convida essas todas as FLEC para sentar com eles? Ele teria, se tivesse boa vontade política, ele teria feito isso. Convida essa FLEC, convida essa FLEC, convida essa FLEC num único dia e conversa. Portanto, essa é mais uma manobra dilatória do MPLA, dizer que não existe um interlocutor válido, razão pela qual fabricaram Bento Bembe. Bento Bembe é uma fábrica do MPLA? Posso afirmar que sim. De que maneira? O Bento Bembe não é fundador do Fórum Cabinense para o Diálogo. Quem é o fundador? O Bento Bembe já encontrou o Fórum Cabinense para o Diálogo fundado. Ele apenas abandona a FLEC renovada e foi se juntar com a FLEC-FAC. Portanto, o Bento Bembe foi delegado uma missão. O Conselho Nacional do Povo de Cabinda, a FLEC em si, delegou uma missão ao Antônio Bento Bembe, nosso irmão Antônio Bento Bembe, no sentido de contactar os cabindas, tanto os líderes religiosos, políticos, a sociedade civil, no sentido de se criar condições, não é? Condições para poder incitar contactos com o governo de Angola, o Estado angolano, a fim de poder realizar possíveis negociações. Portanto, esta foi a missão do Antônio Bento Bembe. Posteriormente a esses contactos, ia reportar ao Conselho Nacional do Povo de Cabinda e à FLEC em si, para depois chegar-se a um meio termo de que tinha que se fazer uma proposta do que deveria ser negociado com o Estado angolano. Mas o que aconteceu foi completamente diferente. Bem, nesta ótica,
Os cabindas têm rotulado, alguns, né? Rotulam o Bento Bembe como um traidor. Concorda com essa narrativa? O Bento Bembe traiu os cabindas? Política e revolucionariamente falando, traiu. Traiu porque, primeiro, ele recebeu uma missão do povo de Cabinda para contactar, congregar e reportar. Ele veio, foi mandatado, ele não é um líder máximo. Ele não recebeu missão de vir assinar ou vir negociar, mas sim contactar, depois reportar e posteriormente todas as forças vivas de Cabinda deveriam congregar, não é? Para, em conjuntura, ver quais são os objetivos ou os anseios do povo de Cabinda. Digo traiu por quê? Porque ele me conhece bem, mais velho bem me conhece bem e me dou muito bem com ele. Eu sou menor dele de idade, temos conversado e eu falo sempre isso na cara dele, que houve mesmo traição. Traição por quê? Porque o mais velho Bento foi mandatado para aqui, a partir da Holanda. E desde que saiu da Holanda, nunca voltou na Holanda. Ele chegou e mudou tudo da maneira dele. Mas há quem diz que estava em posições de fragilidade por causa do processo que eles tinham juntamente com o outro mais velho. Posição de fragilidade, sim. Realmente ele estava em posição de fragilidade. Mas nesta posição de fragilidade, ele encontrou os cabindas aqui em Cabinda, encontrou os cabindas já em Angola. Por que ele, quando chegou em Cabinda, quando chegou em Angola, não contactou os cabindas hoje? Não, mas houve reuniões, pelo que sabemos, houve reuniões em Ponta Negra, onde apresentou o programa que o governo tinha para com Cabinda, mas infelizmente só não deixou com que os cabindas presentes naquela reunião reproduzissem aquilo que na realidade estava escrito. Mas não era missão dele. Não era missão dele de receber a proposta do governo e ficar com a proposta. Eu tomei conhecimento desta reunião, realmente. Isso, se a memória não me falha, foi em fevereiro, uma coisa assim parecida. Depois eu confirmo melhor. Essa reunião, não só uma reunião, não foi só uma reunião. Portanto, o Bento Bembe, depois da vinda da Holanda, ele não tinha o esboço da proposta do governo, não tinha. Mas ele foi aliciado. Ele foi aliciado. Porque nós podemos perguntar, como é que o Bento Bembe sai da Holanda para vir parar em Ponta Negra? Se ele tinha problemas políticos, tinha problemas com os Estados Unidos, como é que ele sai da Holanda para vir parar em Ponta Negra? O Bento Bembe já saiu de lá com as imunidades todas, já tinha uma coisa tudo feito. O sistema cozinhou tudo e ele apenas só veio aqui impor. Aliás, se a memória não me falha, as pessoas ouviram o pronunciamento do Bento na altura, depois de saber que eu já tenho o MPLA a me proteger, ele desafiou todos os cabindas e tudo. Ele falou e tem dialeto, todo mundo sabe. Desafiou todos os mais velhos de Cabinda e todos os jovens de Cabinda, que acima dele não haveria ninguém. E o Bento Bembe nunca foi ninguém na FLEC. Nunca foi presidente da FLEC, nenhum. Nunca foi líder de nenhuma das FLECs. Então, Bento Bembe, na altura que ele veio fazer, veio assinar esse suposto acordo, porque isso não é acordo, nunca eu considerei acordo como jurista que sou, porque é um acordo vazio. É um acordo sem data, é um acordo sem resoluções, é um acordo sem plenipotencialidade, é um acordo sem autorização, é um acordo sem legitimidade. Portanto, o Bento não teve nenhuma dessas condições. Por causa desses acordos é que Cabinda basicamente tornou-se mais preso ainda para com Angola. Por isso que eu digo que não são acordos, porque quando o Bento veio receber essa proposta, que por nós gostamos da proposta que o governo fez aos cabindas. Eu em particular, gostei, porque tive o acesso da proposta do Estado angolano, que era uma proposta composta por 50 páginas. Uma proposta composta por 50 páginas que eu até tenho,
essa proposta, mas o irmão Bento, depois de receber essa proposta, se a memória não me falha, fez com que essa mesma proposta viesse a alterar, portanto, veio procrastinar os anseios do povo de Cabinda. De que maneira? Seria uma oportunidade, o irmão Antônio Bento, depois de receber aquela proposta, ter um pouquinho mais de calma. Ele recebe a proposta em julho. Essa proposta foi feita em julho de 2006. Quer dizer que uma situação que já se alastra dos anos 40, que os Cabindas sempre lutaram pela sua autodeterminação. O mais velho Bento recebe a proposta do Estado angolano em julho para em um mês, em menos de um mês, um problema que já dura sei lá quantas décadas, resolver em menos de um mês, ele sozinho resolver, só para ver que, pronto, ele foi trabalhado. E integrou alguns cabindas neste processo. Duvidosos, cabindas duvidosos, porque conforme eu acabei de frisar, na altura, o mais velho Rank Frank estava em vida, o mais velho Nzita Tiago estava em vida, Tiburcio estava em vida, e outros líderes estavam em vida, estavam em Angola. O único líder que não estava em Angola era o mais velho Henriques Tiago, que não estava em Angola. Portanto, seria uma coisa talvez aceitável caso, se por acaso o mais velho Bento, na chegada dele em Angola, procurasse esses mais velhos. Frank, Tibúrcios, por ali fora, que já estavam aqui, e procurasse nós, que já estávamos em Angola há muitos anos. Estamos a falar de Padre Congo, estamos a falar do Raul, falecido Raul Tati, Raul Danda, aliás, tanto, estamos a falar do Chicaya, estamos a falar de todos aqueles que na altura já se encontravam em Cabinda e em Luanda. Estamos a falar do Belchor, estamos a falar de muitos mais. O que não aconteceu. Portanto, ele veio e impôs. Aceita quem não aceitar e quem não aceitar fica. E essas pessoas que ele contactou essas pessoas em forma individual e não como políticos ou como líderes políticos de Cabinda. Portanto, foi procurando alguns amigos que ele conhecia e ia dizendo, o governo de Angola nos deu uma proposta, temos aí postos de generais, temos postos de ministro, temos isso aqui, vamos beneficiar disso, vamos beneficiar daquilo, se você alinhar, sabes como é que é. Então, de forma particular, de forma amigável, foi recrutando algumas pessoas, civis até, pastores, congoleses, democráticos, congoleses, brasileirenses e desertores da FLEG e vieram. João Lourenço, perguntado num jornal internacional sobre o caso Cabinda, ele disse que vocês fazem muita tempestade num copo com água. Bom, essa explanação que ele faz, nós gostaríamos que ele esmiuçasse aquilo que ele acabava de transmitir, porque não existe veneno pequeno, não existe grande veneno. Todo aquele que é veneno mata. Todo veneno, não existe veneno pequeno, não existe veneno grande. O que quer dizer com isso? Ele não pode dizer que o problema de Cabinda é uma tempestade num copo de água. O copo de água pode num copo de água envenenado, não é? Pode contaminar um rio completo e matar muitos peixes e muita gente. Bem, como estratega militar, o que a FLECA tem feito, as incursões nas matas de Mayombe, bem, são incursões que podemos considerar que faz mesmo tremecer o governo angolano, ou vale a pena continuar a lutar por uma situação que dura há décadas e não há basicamente solução?
Falar das incursões da FLEC, acho que não seria eu a pessoa ideal para falar das incursões da FLEC. Como militar, como militar. Como militar, eu diria o seguinte. Primeiro, a FLEC, ou as FAC, para melhor dizer, porque FLEC é FLEC, FAC é FAC. Nós devemos saber destrinçar as coisas. Portanto, a FLEC ou as FAC nunca vieram em Angola para vir atacar os angolanos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as FAC estão na defesa, na defensiva. Quer dizer que aquele que vai atacá-los, eles se defendem. Terceira coisa, as FAC nunca saíram das matas do Mayombe para vir em Angola fazer ações, mas sim, as FAS é que saem de Angola e vão à procura das FAC para poderem chocarem. E se tem existido essas situações, então eles só se defendem. Eles estão na defensiva, porque ninguém vai deixar que alguém que vai vir me atacar na minha própria casa e vou deixar, ou vou lhe olhar que me dê a chapada. Não, em nenhum canto do mundo isso existe. Por mais que seja que eu só tenha uma faca, e você estás a vir com katana, estás a vir com machado, estás a vir com armas, mas pelo menos com essa minha faca, vou tentar também levantar a faca para me defender. Se te convidassem agora para liderar as incursões da FLEC, aceitarias? Olha, eu sou especialista militar e eu sou formado na Academia Internacional. Mas está comprovado a nível do mundo que pela força das armas não se alcança soluções. Como prova disso, estamos a ver a Rússia com a Ucrânia. A Rússia é uma potência mundial. Quanto tempo já dura a guerra entre a Ucrânia e a Rússia? Muito tempo. Então, não adiantaria eu dizer que vou organizar a FLEC para combater contra o MPLA. Neste caso, se o convidassem para liderar esta guerrilha ou uma guerra, aceitarias? Sim, mas liderar uma guerra ou uma guerrilha contra quem? Contra as FARC, contra a MPLA, contra o governo angolano. Não há necessidade de nós continuarmos a se matar entre irmãos. Porque conforme eu disse no princípio, nós não somos inimigos do MPLA. Porque o MPLA foi acolhido por nós. Nós é que acolhemos o MPLA, albergamos o MPLA, ajudamos o MPLA. Mas eles é que nos traíram. Eles é que nos consideram de inimigos. Portanto, não há necessidade, não é, de nós se equiparmos para podermos entrar em confrontos com o MPLA. E como se não bastasse, o MPLA está a fustigar os cabindas no sentido de impor uma rendição, né, dos cabindas, impor uma rendição às próprias FAC. Mas a solução não passa e nunca vai haver solução por via armada. Via armada, ele pode fazer conforme ele tem feito, colocar cabinda como quartel-general de Angola, não é? Porque todo o país eu já circulo de cabinda com ele, nunca vi um aparato militar como o aparato militar que está em cabinda, nunca vi em Angola, nunca vi. Então, via armada, por mais que ele possa vir ser uma das melhores potências militares em África, a guerra em Cabinda nunca vai acabar. Mas vamos lá tentar refletir um pouco com o doutor, que também é militar. Nesta ótica, não acha que essas incursões militares influenciam um pouco naquilo que é o opressor sentar-se à mesa com o oprimido? Olha, na proposta do governo de Angola para o fim ou para pôr o fim do conflito que já dura décadas em Cabinda, está lá clausulado. É que as pessoas não gostam de ler. Cessação das hostilidades e cumprimento escrupuloso das duas partes, pela FLEC e pelas FARC. Mas o governo de Angola sempre violou e não cumpre. Assina um acordo no papel, mas na prática não cumpre.
é ele mesmo que vai provocar as flex que estão nas matas. Nunca flex, conforme eu disse, nunca flex saiu de Cabinda para vir em Angola ameaçar ou atacar, nunca. Portanto, eles próprios, como sabem que não, ele tem força suficiente, tem armamento suficiente e que a FLEC, pelo tempo que já está ali, já não perdeu apoio internacional, apoio militar, então não vai fazer nada. Mas é isso que eu disse, não há veneno pequeno, não há veneno grande. Tudo é veneno. Tudo é veneno. Bem, vamos ainda parar um pouco sobre essa questão da FLEC e vamos ainda voltar aqui no âmbito geral, Angola. Tá? Como é que vê e como é que olha a situação política do país, uma vez que há legalização de novos partidos políticos em Angola? Muitos estão a dizer que são células ou muitas das vezes satélites do MPLA. Outros dizem que não. É a democratização que o país vai tendo dia após dia. O que é que tem a dizer, né? Eu acredito, é advogado, é militar, faz política, entende um pouco da política. Como político, o que é que tem a dizer? Há mistérios que às vezes não são desvendados. Politicamente falando, eu me recordo num dos discursos do malogrado Jonas Malheiro Savimbi, que dizia que em Angola ou vota no MPLA ou vota na UNITA. O resto são partidecos. E eu concordo plenamente com esse pronunciamento do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Existem muitos interesses. E esses interesses, para serem salvaguardados, tem que se criar estratégias. E uma das estratégias é dispersar votos. E para dispersar votos deve haver mais partidos. Portanto, são estratégias políticas. O próprio sistema criou essas estratégias políticas e, conforme se vê, e, aliás, já existem melhores analistas políticos, talvez melhor podem informar acerca disso, mas não passa de uma estratégia de dispersão de votos. Porque a maioria que estão nesses novos partidos, a maioria deles saíram da UNITA. E quanto mais se criar novos partidos, vão retirando mais membros ou vão diminuindo a capacidade de duas forças disputarem, ou é do MPLA ou é da UNITA, mas criando outras forças. Então vai fragilizando de um lado. Então essas são estratégias políticas. Olhando um pouco sobre essas estratégias que vamos vendo, nós participamos em tempos na entrega de pedido de credenciamento de um partido político. Nós acabamos achando que fomos convidados pelo projeto político PANA e que na sua primeira intervenção disse que a UNITA deveria voltar na chamba onde saiu, que aqui na cidade agora quem vai liderar e quem vai mandar é o PANA, Partido Nacionalista Angolano. Concorda com essa narrativa que a UNITA deveria voltar na mata? Mas é isso que eu disse no princípio, que são técnicas, estratégias políticas. Em princípio, eu nunca pensei em fundar um partido. Já participei em muitos conclaves de fundação, principalmente na Casa CE. Eu fui uma das pessoas que participei no conclave. Mas atacar assim, do jeito que Panda está a atacar, de que a UNITA deveria voltar nas matas, eu não concordo com essa agressão. Digo eu, agressão. Porque num país onde existe um país de direito, democrático de direito, onde existe democracia, a democracia não é ofender, não. A democracia não é insultar, não é provocar, não é desprezar. Mas sim, devemos nos respeitar. Porque o panda, ou pada, não sei como, pana, tanto se ele surgiu, é para o bem-estar social do povo de Angola. A UNITA é um partido que, para mim, trouxe democracia em Angola. Para mim. Porque se a UNITA foi parar nas matas, do pouco que eu conheço,
foi por falta de democracia, por falta de entendimento, por aquilo que surgiu quando os três partidos, na altura, estavam unidos em Alvor. Por incumprimento, a razão que fez com que a UNITA fosse parar nas matas. Não é vontade da UNITA, depois do Alvor, ia dizer que vai ficar nas matas. Eles não são animais. Agora, quando voltam a surgir esses discursos agressivos contra a UNITA, eu reprovo. Reprovo porque nós devemos trabalhar no sentido de unificação. Digo nós, os seres humanos. Mas, por mim, diria que os angolanos deviam estar mais unidos do que nunca. E não retroceder. Portanto, eles deveriam criar discursos que mostram ao povo que esse partido veio para congregar, veio para mudar. Porque o que se pretende em Angola é alternância do poder. Portanto, não concordo muito com essa expressão agressiva de que deveriam voltar nas matas, porque nas matas vivem os animais. Então, 22, 23 anos de paz, convidar que a pessoa volte nas matas, por se ver que é uma manipulação, uma estratégia. E podemos também desconfiar que é mais um partido que está sendo criado para poder manchar a imagem de outros partidos. Falando um pouco, disse que participou na criação da Casa Sé ou na fundação deste conclave, desta coligação. Eu queria saber aqui desde já, tá? O Abel Chivucovoco, o seu partido para já foi legalizado e há rumores que, estranhamente, depois apareceram alguns vídeos, o mesmo a receber térmicas de valores. Depois houve mais outras situações. Conhecendo o Abel, achas que seria capaz de receber algo do regime para fragilizar a oposição? Não há fogo sem fumo. Quando vemos um sítio a sair fumo, porque lá embaixo existe fogo. Nós não temos, pessoalmente falando, não tenho como provar isso. Mas se existem a pairar por ali informações de que existem térmicas a serem recebidas por eles, por isso que eu disse no princípio, não há fogo, não há fumo, não há fogo sem fogo. Aliás, não há fumo sem fogo. Portanto, acho que aqueles que confirmam ou informam sobre essa situação, eles devem ter alguma prova de que diz que o Abel recebe alguns valores, talvez térmicas, conforme diz. E, aliás, eu estava ali a ouvir o nosso irmão, o jornalista William Tonel, descontente com o comportamento do Abel. Eram amicíssimos, não é? Mas, do nada, a amizade acabou ou diminuiu. Portanto, a amizade não acaba do nada, a amizade não diminuiu de nada. Alguma coisa aconteceu para essa amizade estar do jeito que está hoje. Bem, voltando um pouco para a Cabinda, caros internautas, nós estamos aqui a fazer uma coisa de equilíbrio. Tá? Vemos um pouco, falamos de Angola, depois voltamos, falamos um pouco de Cabinda, porque estamos mesmo com um filho de Cabinda, tá? Vítor Gomes, Calabube, que na realidade já viu muito, né? Viu muito e nada melhor do que ele para poder, na realidade, esmiuçar um pouco sobre o país real e Cabinda Real. Bem, o presidente da República esteve em Cabinda no âmbito da inauguração da refinaria de Cabinda e, subsequentemente, a inauguração do governo provincial de Cabinda. Vamos falar um pouco da refinaria, embora não sendo um projeto do governo. O que é que acha? É um ganho que os cabindas têm? Desculpa pelo sorriso, mas eu, quando visitei na fase primária dessa obra da refinaria em Cabinda no ano passado, eu pensava que nós teríamos um ganho. Mas
depois da inauguração, e aquilo que eu constatei, vimos que o senhor presidente João Lourenço vendeu Cabinda. Como assim? De que maneira? Vendeu Cabinda porque aquilo que são repartições dos benefícios concernente à exploração do próprio petróleo, pelo que nós tomamos conhecimento, é que 90% pertence ao privado, 10% pertence ao Estado. Isso é absurdo, isso é ofensa, isso é roubalheira, isso é abuso. Por mim, desculpa-me lá, senhor presidente João Lourenço, acho que, eu não sei se estava a dormir, se assinou no sono, se foi feitiçado, eu não sei. Mas pegarem 90% de uma produção e entregar a um estrangeiro e 10% para o país, só se ele tem dividendos. No máximo podemos desconfiar. Porque nenhum presidente refletiria e faria isso. 10% para o Estado e 90% para o privado. Está a vender Cabinda. Está a vender Cabinda. No máximo que eu pessoalmente posso dizer, o presidente tem dividendo nisso. Porque é inadmissível uma empresa estrangeira vir montar uma refinaria em Cabinda e essa empresa ter 90%, o Estado angolano ter 10%. Então, os Cabinda têm quanto? Se o Estado em geral tem 10% e nós próprios donos do petróleo, nós que somos os Cabinda, temos quantos por cento? Isso é triste. É inadmissível. Mas o ministro disse que nem sempre é uma perda, é mais um ganho. Mas um ganho eles é que estão a ganhar. Ele que diz que é um ganho, ele que está a ganhar. Então, como é que ele justifica um ganho como este? Um privado, desculpa, não sou racista, mas um branco que vem de onde veio, vir explorar o nosso petróleo em Cabinda para levar 90%, 10% deixar para o governo de Angola. E quanto por cento para os próprios Cabinda? Se 10% é para o Estado vai dar quantos por cento para o próprio Cabinda? Nos 10% que ele vai receber. Vai dar 1%? Então, quer dizer, 90% para um privado estrangeiro. Uma pessoa, não é? 90%. 10% para o Estado angolano. E quantos por cento para nós, os donos? O petróleo não pertence a angolanos. Isso é que nos faz revoltar. O petróleo não é de Angola, o petróleo é de Cabinda. Isso é que nos faz revoltar. Está a entender? Portanto, esse tipo de negócio, no máximo dos máximos, desculpam lá para se existem pessoas que são fanáticos de A ou de B, mas a realidade é essa. Existe um negócio sujo e escuro nessa refinaria. Porque não se admite, em nenhum país do mundo se pode admitir isso, um estrangeiro vir explorar um dos melhores recursos do país. Para o estrangeiro, um privado, um particular, vir beneficiar de 90%, o Estado 10%. Desculpa-me lá. Isso é absurdo, isso aí não se acredita, não se aceita. Não se aceita, nem no tempo do colônia sequer podia se aceitar isso, nem na escravidão podia se aceitar isso. Portanto, no máximo dos máximos, só por ser negócio dos próprios que estão a governar. Mas quando eles estiveram ali a argumentar sobre esta refinaria, digo em particular o próprio ministro de Petróleo e Gás, tá, ele afirmou que, independentemente deste investimento estrangeiro ser, a percentagem ser maioritariamente estrangeira, tá, neste caso, por exemplo, 90% que acabou de dizer aqui, mas isso não deixa de ser um ganho. Eu reitero isto, não deixa de ser um ganho para Angola. Ela afirmou isso em discurso. E o próprio presidente da República reforçou, dizendo que muitos filhos cabindas angolanos vão trabalhar lá naquela refinaria. Então, o ganho que ele faz referência é porque os angolanos vão trabalhar na refinaria. Isso é escravidão para mim. Eu considero isso escravidão. Porque o salário é mísero. O salário é mísero. Nem sequer 1% da produção do petróleo, não é, que vai ser extraído lá, vai servir para pagar os salários míseros dos que vão lá trabalhar. Nem sequer 1%, 1% só da produção, não é,
1%, tirando 1% da produção, vai servir para pagar salário desses funcionários. Quer dizer que 89% é para o privado, uma pessoa particular, e 1% vai pagar o salário de alguns. Isso é escravatura. Sim, nós estamos a assistir, independentemente dos dois estarmos em Luanda, mas nós temos lá os nossos homens, nossos repórteres, que estão a reportar a questão de bicha, tá? Nos postos de venda de combustível, tá? Estou a falar de gasóleo, gasolina. Há muita bicha, mesmo com essa refinaria em Cabinda. O que é que se deve fazer para acabar com isto? Temos refinaria em Cabinda, mas as bichas de combustível ainda estão cheias, não é isso? Primeiro é que essa é a estratégia do MPLA. A estratégia do MPLA é ver o povo de Cabinda frustrado. Politicamente falando, é uma técnica, é um plano antigo do MPLA, ver os cabindas frustrados e ver os cabindas abandonarem Cabinda para ir viver em Angola. Portanto, tecnicamente e politicamente falando, essa estratégia vai continuar, não vai parar. Vão continuar a fustigar as mentes dos cabindas para poder fragilizar os cabindas, porque quando um cabinda estiver portanto, fustigado e fragilizado, é fácil corrompê-lo, é fácil fazê-lo desistir, é fácil trair. Isto que o senhor jornalista acaba de falar é uma realidade. Eu, pessoalmente, quando vou em Cabinda, compro combustível nos bidões na rua. Compro um bidão de 1,5 litro, despejo no depósito, vou comprando, vou despejando, vou comprando, vou despejando. Porque na fila da própria bomba eu posso passar 2, 3, 4 horas de tempo, não consigo abastecer. Ou porque não há combustível, ou porque a fila é tão longa que em 4 horas de tempo nas bombas não consigo abastecer. Então, como tenho pressa ou tenho algo a fazer, sou obrigado a comprar uns bidões de 1,5 litro, não é? Na rua, não é? Vendidos pelos zairenses, porque agora tornou-se um negócio dos zairenses, não é? Compro nos zairenses para abastecer meu carro. Então, que tipo de ganho que estão a dizer? Que tipo de ganho? Ganho é isso é que se vê que chama-se ganho. Quer dizer, ganho para eles. Ganha para eles que estão governando, ganha para o João Lourenço, ganha para o ministro dos Petróleos, ganha para o ministro dos Transportes, ganha para os que estão a beneficiar nesse governo, no governo de Angola, porque ganho para o povo de Cabinda não é. Bem, o governo de Cabinda está a ser altamente criticado porque não está a priorizar aquelas que são as questões meramente económicas e sociais, o que tange a vida, a subsistência familiar de cada família lá em Cabinda, passo aqui o pionagem, e está a investir mais em questões ligadas ao Feste 50 Independência, a Festa de Independência, neste caso, onde convida os músicos que saem aqui de Luanda, vão para Cabinda atuar e vai gastando, ou vão gastando avultuosos de valores. E o governo está sendo criticado pela população por esta ação. O que é que tinha a dizer? Isso está mais que claro. Quem é que está a governar Cabinda? É o MPLA. Quem é a Susana de Abreu? É do MPLA. Qual é a estratégia da Susana Abreu? É cumprir as orientações da central. É cumprir com aquilo que o MPLA orienta. Portanto, é mais fácil um gatuno ser recebido pela governadora provincial de Cabinda do que um próprio Cabinda, um político Cabinda. Eu me lembro que desde que sempre participei em algumas delegações, já solicitamos N audiências aos governadores provinciais, nunca fomos recebidos. Já solicitou na Susana de Abreu, nunca foi? Eu vou lhe provar isso desta vez, porque eu, próxima semana, estarei em Cabinda e vou pedir audiência por escrito. E quando eu regressar, eu vou poder mostrar se seremos recebidos ou não. Não, estão a dizer que é uma governadora altamente acolhedora, que recebe todos e ouve todas as vozes. Será que tem certeza que será ouvido ou será recebido? E quando foi recebido, o que é que vai levar na mesa da governadora? Olha, se realmente ela é uma governadora acolhedora, eu diria que
será uma grande vantagem para o povo de Cabinda. Desta vez, se nós solicitarmos audiência e formos recebidos, em princípio, a mensagem principal que nós podemos ou levaremos ao governador provincial de Cabinda é que ele transmita ao chefe dele e ao partido dele de que o povo de Cabinda está cansado de ser explorado, está cansada de ser humilhada, está cansada de ser torturada, está cansada de ser perseguida, está cansada de ser aprisionada tanto na mente como fisicamente, e que o povo de Cabinda precisa de liberdade no seu sentido total. Liberdade. Quando fala de liberdade, está a falar de quê? Olha, a liberdade é tudo aquilo quanto a pessoa livremente pode se desfrutar, falar à vontade, com respeito, circular à vontade, trabalhar à vontade, comer à vontade, não é? Conviver à vontade, não é? Autodeterminação pessoal. Quer dizer, liberdade é tudo aquilo que a pessoa consegue ver, consegue sentir que estou a fazer algo por livre e espontânea vontade e não estou a ser coagido, nem ameaçado, nem sei lá. A pessoa tem que sentir-se livre. E os cabinas não são livres? Desde quando? Os cabindas nunca foram livres. Os cabindas nunca foram livres. Os cabindas sempre foram coagidos, foram esforçados, foram brutalizados, ameaçados, enfim. Nunca, não sei, talvez os cabindas do MPLA. Talvez os cabindas que estão no MPLA são livres, mas os cabindas que não pactuam com os ideais do MPLA, acho que não são livres. Um deles, eu pelo menos não me sinto livre. Não me sinto livre porque aquilo tornou-se um país estrangeiro. Eu, na minha própria terra, me sinto estrangeiro. Aquilo é governado e controlado por estrangeiro. Cabinda já se tornou um país controlado por estrangeiros. Mas quem governa é de Cabinda, é filha de Cabinda. Mas não tem poder, é filha de Cabinda, mas não tem poder. Mas em tempos recebeu o Presidente da República e falou de vários assuntos, mas não tocou a situação do coiso, do conflito político-militar. Acha com um certo medo por parte dela? Então, desde quando é que tanto uma pessoa que te deu poder, te deu o pão, você vai contrariar a pessoa que te deu o pão? Ele tem medo de perder o pão, porque ele sabe se ele levantar a situação de cabine, se levantar isso de forma aberta, vai ser retirar o pão. A falar de quem? Da Susana Abel? Concretamente da Susana de Abreu. E como posso falar da outra governadora que antecedeu, como posso falar da Matildes também. Porque com todos esses, principalmente a partir da Matildes para diante, nós temos vindo a acompanhar tudo quanto tem se passado lá. Porque, conforme disse no princípio, nós estamos a ser fustigados, estamos a ser coagidos, estamos a ser pressionados. É um manu militar. Somos militarizados em tudo. Está a ver? Portanto, as nossas consciências é que nos fazem que até hoje não conseguimos ainda reagir. Porque eles podem nos privar a liberdade, mas nunca vão privar as nossas consciências. Nunca. É impossível. Por mais que eles possam nos procurar para nos matar, vão eliminando um por um, mas as coisas, quanto mais nos eliminarem, mais vão piorando as coisas. Porque anteriormente as coisas não eram como hoje. Hoje as coisas agravaram. Para nós estamos a ver que as coisas estão agravando. Coisa esse governo de Angola não está a ver. Portanto, ao invés de resolver já a situação, ele está agravando a situação. Nós, politicamente falando, estamos a ver que a situação de Cabinda está agravando-se. E isso suja o próprio governo de Angola. Só para família, nós estamos a 1 hora já da nossa entrevista. Daqui a pouco já vamos ditar o término, mas pedimos desde já, você que está a nos acompanhar, possa inscrever-se, tá? Ativa o sininho das notificações para que não percas nada que nós lançamos aqui. Dizer de que estamos com o mais velho Vitor Gomes Calabube, que na realidade vai falando de tudo um pouco que acontece em Angola,
em particular em Cabinda. Vamos subir mais um pouco para Angola, depois descemos em Cabinda para terminarmos com a nossa entrevista. Família, continua ali, partilha o máximo, porque vai ser muito importante você partilhar e termos mais ou menos uma percepção real daquilo que um dos filhos, tá, desta grande terra, que é Cabinda, tá, entende desta nação. Família, continua ali conosco porque nós estamos aqui. Vitor Gomes, nós estamos a ver ali a crispação no MPLA. Tá? Eu acho que o próximo congresso vai dar o que falar. João Lourenço continua ou desiste do terceiro mandato? Eu diria que se ele for ou fosse um líder, o líder é aquele que aceita desafio dos outros. O líder não pode se impor, o líder não pode ser, não pode, portanto, deixar de aceitar que haja alternância. E o MPLA, pelo estatuto dele, que já li muitas vezes, tem um bom estatuto. Então, se ele já esteve ali, ou já está ali há 10 anos, e o estatuto tem cláusulas próprias, artigos próprios, que dita o tempo, então eu aconselharia que não apostasse para um terceiro mandato por simples questões. Isso pode vir a atrapalhar e fragilizar o próprio MPLA. Portanto, dentro do MPLA deve haver liberdade de expressão, liberdade de consciência, e aconselharia que o presidente João Lourenço fosse um dos presidentes que aceita desafios. Já liderou durante um tempo, vai repousar, depois de um tempo volta a se candidatar. Porque para mim um terceiro mandato é mesmo trazer confusão dentro do próprio MPLA. Então, aconselho que os conselheiros do presidente João Lourenço lhe aconselham deixar mesmo o poder para outras pessoas. O Gino Carneiro, neste preciso momento, está a concorrer para. Quer dizer, neste preciso momento, apresentou a sua pré-candidatura para a presidência do MPLA. E logo que ele fez isso, está a ser combatido até ao exaustão. Estão a levantar processo dos brinquedos. Já levantaram ali um processo com o ex-agente da CIA. Acha que João Lourenço tem medo de Gino Carneiro? Bom, João Lourenço ter medo de Gino Carneiro não é bem lá isso. João Lourenço tem medo dos próprios colegas do partido e os próprios ministros generais, porque eles têm e está a desconfiar que vão fazer o mesmo que ele fez com o anterior governo. Portanto, ele procura a forma de colocar a pessoa da confiança dele, e porque sabe que essa pessoa vai lhe dever favores. Não é medo de Gino Carneiro, mas sim medo dele mesmo, de que se ele a deixar o poder, qual será o futuro dele? Do jeito que ele confiscou as coisas dos outros, também as dele e da família dele poderão ser confiscadas. Então tem que procurar alguém da confiança dele e meter no lugar para poder lhe substituir, porque esta pessoa que ele vai escolher, para ele, pensa que vai valer a pena, porque vai querer compensar, não é? Por ele ter deposto naquele lugar, então não vai lhe perseguir, não vai lhe fazer mal, não vai confiscar nada de família dele, nem dele, porque hoje por hoje, aquilo que a gente ouve dizer, a família Lourenço já se tornou bilionário. Já se tornou bilionário. Mas isso já é problema do próprio Estado, né? E daqueles que fazem parte do governo, porque nós apenas estamos aqui a sofrer e não estamos a ver mudança nenhuma nesse país. Esse país, cada dia que passa, está se afundando. Como se não bastasse, temos visto e escutado de que houve recuperações de bilhões de dólares. Caso Lussat, aqueles dinheiros se foram aonde, ninguém sabe. Os dinheiros recuperados, ninguém sabe. Os dinheiros que ele está aí pedindo emprestado fora, onde vai, ninguém sabe. Afinal de contas, desses dinheiros todos vão parar aonde? Vão parar onde esses dinheiros todos? Então, existe o sistema de marimbondice, continua a marimbondar. Mas foi ele que acusou os outros de marimbondos. Ele continua a fazer as mesmas práticas. Tem certeza disso? Mas o gatuno nunca aceita dizer que ele é gatuno.
vai dizer sempre que eu não sou gatuno. Mesmo participando nas operações de roubo, ele nunca vai aceitar dizer que sou gatuno. Quem é gatuno neste caso? Os que roubam o dinheiro do Estado, os que prejudicam. Quais são os que roubam? Eu quero que cite nomes, porque os que roubam tem muitos gatunos. Não, para mim, todo aquele que está no governo de João Lourenço roubam. Todos. Todos ministros, todos, sei lá, secretários do Estado, todos não sei o que, todos como participam naquilo que é desvio do patrimônio de Angola ou dos fundos do povo. Todos eles, eu digo, todos eles são gatunos. Roubam. Não exclui ninguém. Bem, família, nós estamos mesmo já no fim. Mais velho, olhando um pouco ao congresso que vai acontecer agora da UNITA, está ali o filho do Savimbe, o Rafael Massanga Savimbe, está ali, vai concorrer, tá? Mostrou-se a sua pré-candidatura, que vai concorrer com Adalberto Costa Júnior. E há já divisões no seio do partido. Há pessoas que, apologistas que ele não deveria esperar. Há pessoas que estão apologistas que Adalberto deveria continuar. O que é que o mais velho tem a dizer relativamente a isso? Isso é muito simples. É muito simples porque onde há democracia é importante que haja mesmo novos candidatos, novos concorrentes. As pessoas que estão a dizer que o filho do Savimbi não podia, não seria momento deles concorrer, eu não concordo com isto. Caso eles, os membros, os militantes da UNITA, acharem que não é a altura do Rafael Massanga Savimbi concorrer, então não votam nele. Apenas é só votar no Adalberto. Não vejo por que contrariar a candidatura dele. Não querem que ele seja o presidente da UNITA, não votam nele. Agora, não vejo por que contrariar a candidatura dele, por que contrariar a campanha dele. Não querem, é prematuro haver alternância na presidência da UNITA. Tudo bem, deixa que as pessoas apresentem as suas candidaturas. Se acharem que é prematuro, então não votam nele, votam no Adalberto. É tão simples assim. O que é que isto pode trazer no cenário político angolano, uma vez que a UNITA é o maior partido na oposição em Angola e está sempre a um pé de assumir o cargo ou de ascender, né, a função de liderar o país? O que é que acha mais ou menos? O que é que tem a dizer relativamente a isso? Eu encorajo os angolanos a apostarem na alternância. Encorajo os angolanos a apostarem na alternância. E nessa fase, faltando apenas um ano e tal, que já não serão 2 anos, o Adalberto já é uma pessoa que já é muito conhecido, não é? Já granja uma moldura humana internacional e nacionalmente, já tem uma aceitação nacional e internacional. Eu aconselho os da UNITA a insistirem, né? A se insistirem, apostar no Adalberto por enquanto, não é? Tendo em conta daquilo que é esforço que o Adalberto tem vindo a fazer desde que ele assumiu o cargo, e nesse momento crucial, mudar de um outro líder já pode vir também fragilizar um pouco a UNITA. Então, aconselho que eles pudessem fazer isso no próximo congresso, depois das eleições de 2027. Família, nós já estamos mesmo no fim. Quero aqui que o mais velho deixe ali as últimas palavras. Se tem uma, deixa. Se pode também vender ali o seu peixe, né? Nós vamos dar essa oportunidade. Muito obrigado para você que nos acompanhou, mas no entanto vamos ouvir ali o mais velho, o que é que ele tem a dizer, como últimas palavras. Nós não escolhemos aquilo que os nossos convidados dizem no fim. Ela mesmo vai, na realidade, escolher o que é que ele vai dizer e nós apenas nos limitaremos em ouvir, sem questões, porque já estamos mesmo na reta final. Mas, velho, o que é que tem a dizer como últimas palavras? Tenha bondade. Bom, como últimas palavras desta entrevista, primeiro agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, tanto angolanos como cabindianos. Segundo, foram aqui abordados vários assuntos em várias vertentes, em várias circunstâncias. Começaria por falar aos angolanos. Para os angolanos, deixo
a mensagem de que nós temos que ser determinados, firmes e sabermos que Angola é dos angolanos e é para todos os angolanos. Não existe angolanos de primeira, de segunda nem de terceira categoria. Este é para os angolanos. Portanto, lutem pelos vossos direitos, lutem para a alternância, lutem para a melhoria das condições sociais dos angolanos e de Angola. Evitemos seguir aquilo que é política divisionista. Este é para os angolanos. Para os nossos irmãos de Cabinda, digo eu que os mais velhos dizem fiengo pouco, bembo moeca. Nós somos continuadores daquilo que são o legado dos nossos antepassados. Cabinda não é Angola. Até hoje, pelo menos a mim, ninguém conseguiu me provar que Cabinda é Angola. Cabinda não é Angola. E os nossos ancestrais, que não sabiam ler, nem escrever, nem estudaram, eram mais organizados e mais unidos do que nós, que já estudamos, nós que já estamos no século XXI. Aconselho que todos nós, primeiramente, sejamos unidos para poder ver o que nós queremos, como é que vamos conseguir aquilo que nós queremos, com quem nós devemos conversar, em que circunstância podemos agir e, ao mesmo tempo, temos que refletir de que aquilo que são valores que nos trazem para nos corromper é como se alguém tivesse um dinheiro no banco. Aquele dinheiro é teu, não é do banco. Então, vamos nos unir, vamos ligar-nos entre a sociedade política, a sociedade civil, a sociedade eclesiástica cabindesa, aos próprios irmãos que estão ainda a sofrer nas matas, porque eles não nasceram para viver nas matas. Nasceram para serem felizes, para viverem nas cidades, para terem seus projetos realizados. Para os nossos irmãos que estão nas matas até hoje, onde eu também passei, aconselho que prestem muita atenção para não serem usados, para não continuarem a ser manipulados. É momento de nós se unirmos, de sabermos de onde viemos, de onde estamos e de onde queremos ir. Nesse preciso momento, aconselho que ninguém possa falar mal a ninguém. Aqueles que acharem que querem independência de Cabinda, lutam para a independência, mas não falam mal do outro. Aqueles que acharem que querem lutar para a autonomia, que lutem para a autonomia, mas não fica contra o outro. Portanto, todos os caminhos nos levam a Roma. A união faz a força. Enfim, um pouco, bem bom. Bem, família, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Saudações, fiquem bem, fiquem na paz do Senhor. Eu sou o Leon Bilhambo, como sempre, nós somos a Cabas e Xango TV. Família, fiquem bem, fiquem com Deus. Ou melhor, se lá no Bumbote. Informação na tua tela, notícias, emoção que revela. Política a toda hora, ordem, caos que não demora. Tranquilidade em tua mente, pra muitos, sol nascente. Perturbação a quem condena, mas a verdade é o lema. Cabas e Sango TV, onde a verdade mora. Entre a calma e a aflição, importante é seguir o coração. Mensagens veias abertas, fatos que pintam as cores certas. O mundo gira sem parar, e tu de longe observar. Cabas e Sango TV, onde a verdade mora. Entre a calma e a aflição, importante é seguir o coração. E no desfile de notícias se destaca a realidade. Cada tela, uma conquista em busca da verdade.
Pra muitos, sol nascente, perturbação a quem condena. Mas a verdade é o lema. Cabas e Sango TV, onde a verdade mora. Entre a calma e a aflição, importante é seguir o coração. Cabas e Sango TV, onde a verdade mora. Entre a calma e a aflição, importante é seguir o coração.